palestra, né? Inauguração aqui, né? De um trabalho que começou há aproximadamente há 2 anos, há um pouco mais de tempo, né? Um trabalho que começou com a nossa irmã saudosa, a nossa irmã Edir, um trabalho de divulgação da doutrina, como é importante a gente estar falando da doutrina, essa doutrina que é acalentadora. E a gente tem, né, a oportunidade hoje de estar iniciando isso aqui na Casa Espírita, né? Quando ele começou com uma divulgação, um trabalho ali na rua, qual é o nome da rua mesmo? Manuel Rezende, né? Um trabalho que começou ali e por outros motivos, infelizmente até com a partida da nossa irmã, da saudada irmã, né? Começado aí também pela nossa irmã Joana, esse trabalho ele foi frutificando e um tempo deu essa parada, né? Aí foi solicitado para que a gente desse continuidade a esse trabalho, né? Aí sugeriram um local e a Casa Espírita aberta, porque é bom falar de doutrina e é bom para todos nós, é mais um trabalho para cá, para todos nós, né? Então, falar de doutrina é sempre bom. Eu queria agora aqui, que é a Odete. Tá te chamando, Odete? Deixa eu ver. Agora ia falar de frente para ela, senão não acho. Quer que eu leve até aí, Odete? Vem cá, por favor. Vem cá. Cuidado. Ela é representante da rua. Que isso? Vem cá. Olha. Obrigada, hein? Tá. Mereço tanto. Aqui, quem não conhece, a nossa irmã Odete, né? É irmã da nossa, né, saudosa Edir, que trabalhou muito tempo nessa casa. Dia 23, se fosse encarnada, teria feito aniversário. E dia 23 de... 23 agora, né? 26. Isso. 23. 23, né? 6 ou é 3? 6, então, 26. 26, teria feito o aniversário. Isso. E aqui nós temos a nossa irmã Odete, gostaria que ela tecesse algumas palavras, né? A respeito desse trabalho, que também é uma trabalhadora da casa, essas duas irmãs aqui, trabalhadora da casa, muito assídua no trabalho junto à assistência social. Gostaria que você falasse algumas palavras assim, a respeito dessa saudosa irmã e a respeito desse trabalho, dessa casa, a qual você também participou há muito tempo. Pode falar, irmão. À vontade. Obrigada pelo povo, estar aqui presente com vocês de novo. Agradecemos a Deus primeiramente, né? E a nossos irmãos da casa. Muito obrigada por vocês presentes, tá? Tá bom. Essas palavras sempre carinhosas da nossa irmã, tá? E a gente tem esse prazer de estar voltando a esse trabalho. Tá? Vou passar agora para a nossa irmã Marilza, para que ela possa dar início a essa página, né, que foi distribuída para todo mundo, que é a nossa página de preparo do trabalho inaugural de hoje, nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui na casa. Grupo de Divulgação Espírita Emil Dario Franbach. Página inicial, Além da Morte. O reino da vida, além da morte, não é domicílio do pilar. Passa o corpo entrando para a natureza inferior, que atrai os componentes, entretanto, a alma continua na posição evolutiva que se encontra. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro para O máximo aqui. dos quais se faz o centro gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não consegue. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. A mente primitivista de um mono, transposto o limiar da morte, continua presa aos interesses da furna que lhe consolidou os hábitos instintivos. O índio desencarnado dificilmente
âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita civilizada, além do sepulcro, circunscreve-se ao círculo das concepções que mentalmente pode abranger. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Demoramos-nos onde supomos o centro de nossos interesses. Facilmente explicável assim a continuidade dos nossos hábitos e tendências, além da morte. A escravidão ou a liberdade reside no imo do nosso próprio ser. Atravessado o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. A criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos. O cérebro desvarado, entre indagações descabidas, não foge de imediato ao poço de obscuridades em que se submergiu. E a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores, e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam, e a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afirma. A necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritos, é impositível e inadiável. Com a Boa Nova, no mundo abençoado e fértil, na nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada real para a nossa romagem de elevação. Emmanuel, livro, roteiro, psicografia de Chico Xavier. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, em agradecimento a mais essa oportunidade de trabalho que Ele nos abre essa porta, Senhor. Agradecer por poder contribuir, por poder divulgar a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos esclarece acerca da morte, acerca de nós mesmos, acerca que não morremos, apenas passamos de um plano para o outro, do físico para o plano espiritual. E esse trabalho que aqui está sendo dando continuidade, começado anos atrás, por almas bondosas, que aqui no plano físico ficaram com a gente, a nossa irmã Joana, que aqui está presente fisicamente, e que a nossa irmã diz saudosamente que já não se encontra no plano físico, mas que com certeza no plano espiritual, e talvez esteja aqui participando com a gente desse trabalho. Que os mentores espirituais possam abençoar a esta casa, a estes trabalhadores, para que possamos dar continuidade a esse trabalho de divulgação, de amor, esse trabalho que nos esclarece. Que os amigos espirituais estejam sempre presentes em cada um, acompanhando cada um dos trabalhadores, para que a gente não esmoreça e continue firme na fé e no trabalho no bem. Que o mentor espiritual dessa casa, André Luiz, nos dê força e nos oriente nas nossas decisões nos trabalhos, e que possamos dar continuidade a tudo isso e a todo esse trabalho. Muito obrigado aos mentores da casa, muito obrigado ao nosso guia e mestre, nosso Jesus Cristo, mas acima de tudo, em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Severino, com você, né? Irmãs,
boa noite. É com imensa alegria que nós estamos retornando ao nosso trabalho, do nosso grupo espírita Dario Fandag, que ele possa ter continuidade por muitas anos, e que nós possamos dar continuidade ao trabalho que foi construído, né, por mim, por nossa amiga Joana e pela nossa querida Edir, que foi a que deu a ideia, né, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. E esperamos que ela esteja, né, aqui presente, ou onde ela estiver, ela se encontre com a mesma felicidade que nós nos encontramos agora, né? Então o projeto do trabalho desse grupo era para que nós pudéssemos levar informações, principalmente para as pessoas que ainda não tinham um certo contato com a doutrina, que se nós formos analisar aqui, eu acredito que quase todos aqui já temos, mas a gente vai dar continuidade. Então os temas que a gente colocamos para ser abordado nesse programa são questões que nós geralmente ouvimos fora do campo espírita. Esse tema que nós colocamos hoje, especialmente, quem é que nunca ouviu, mesmo fora dos ambientes espiritualistas, alguém fazer esses questionamentos? Geralmente, quando nós vamos sepultar os nossos entes queridos, os nossos amigos, ou em rodas de conversa familiares, ou no meio social, quando se tem o tema morte, é a primeira coisa que algumas pessoas nos abordam. A morte é um mistério, ninguém nunca veio contar. Outros dizem, a morte é um mistério, se fosse bom, alguns tinham voltado para contar. E nós, com a doutrina espírita sobre o roteiro das nossas vidas, nós temos essa tarefa de ir esclarecendo esses nossos companheiros de jornada, que os mortos voltaram, continuam voltando e voltarão sempre. O que faltava, né, a essência do nosso conhecimento, era nós nos capacitarmos para isso. Então nós vamos nos conscientizando, a doutrina nos permite que os mortos sempre vieram nos contar. Os obstáculos que os ditos mortos encontraram e encontram ainda, até hoje, são todos devido ao temor, à ignorância, ao orgulho e à transformação de conceitos, de ideias que teremos de aceitar com as missões daqueles a quem nós acreditávamos mortos. Esses são os obstáculos, né, que nós encontramos, os questionamentos, as dúvidas, quando nós falamos que os mortos não voltam. Então nós vamos linkando esses conceitos. Uns dizem que não é possível, né? Até porque, por ignorância. Quando nós citamos a palavra ignorância, não é no tom de ofensa, é no tom de nós não termos acesso a esse conhecimento. Temor da morte, temor dos mortos. Como é que a gente mesmo, com aqueles entes queridos nossos amados, nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossas esposas, ao desencarnarem, nós ficamos com temor deles. Quantos e quantos relatos nós não ouvimos também em relação a isso? Alguém que perdeu um ente querido, que conviveu com ele uma centena de anos, mas ele vai dizer que tem medo, por exemplo, de dormir sozinho na casa, com medo do ente querido que morreu, né? Eu não durmo mais com a luz apagada porque meu avô morreu. Eu não quero mais viver nessa casa porque eu tenho medo do meu ente querido que morreu. Então, a doutrina espírita, ela tem essa tarefa de nos trazer esse conhecimento para que nós possamos ir iniciando já não temor pela continuidade da vida, pela relação que nós vamos ter com esses entes queridos, que apenas nós só não temos a visibilidade. Mas se eles nos amavam, eles vão continuar nos amando. Não tem como
a morte não separa amor. Assim como a morte não quebra laços. Se nós temos laços afetivos, certamente que esses laços terão continuidade. Mas aí entra o lado ao qual nós não queremos muito aceitar. E que começam as adversidades. Que é que as nossas algemas, ao qual nós construímos com as nossas ignorâncias, com as nossas intolerâncias, essas algemas também não são quebradas. O conceito que nós teremos que mudar os nossos conceitos que nós tínhamos até hoje, com relação com as nossas relações com os nossos, com a relação com a sociedade e a relação com a divindade. Ao nós adentrarmos, a aceitarmos que os mortos têm essa possibilidade de vir trazer lições, nós temos que automaticamente fazer uma transformação total dos nossos conceitos que nós até então tínhamos, seja em qual campo seja, né? Então, esses são alguns atos que acontecem, mas nós trouxemos aqui para nós fazermos um roteiro de que os mortos sempre estiveram conosco. Nós poderíamos até no início dos nossos primeiros humanos na Terra, mas nós ficamos só dentro dos textos bíblicos. Esse texto aqui eu acredito, para mim eu encontrei, mas para mim é até novo, que é a questão de Sansão. Esse texto trata do nascimento de Sansão, cuja mãe era estéril. Apareceu um anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Está em Juízes, capítulo 13, item 3. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio até mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremendo, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então essa é a relação que nós temos até hoje. Se vamos fazer uma comparação, se chegasse um espírito aqui agora, para nos dar uma mensagem, quantos ficariam sentados na cadeira? Eu acredito que mesmo com todo o trabalho que a gente tem, nós íamos ter ainda um impacto muito grande. É essa moça que aconteceu com ela, ficou calada, ela não teve ação. Mas isso aqui já era a comunicabilidade dos espíritos. Essa criatura que hoje é anjo, a doutrina espírita nos permite conhecer que ele já desencarnou várias vezes. Ele já foi morto e vivo incontáveis de vezes, né? Mas nós temos essa trajetória, nós temos a de Jesus. Quando uma certa noite um anjo apareceu a José em sonho e disse-lhe que o bebê de Maria era o Filho de Deus. O anjo disse a José que se casasse com Maria e que eu chamasse o bebê de Jesus. Jesus seria o Salvador do mundo. Mateus, capítulo 1, 20 e 21. Então, olha, são relações de mortos com vivos. O anjo que estava ali, ele estava no mundo espiritual. Mas nós vamos alcançar Jesus, porque nós estamos fazendo uma trajetória para que nós possamos chegar até os dias de hoje. Jesus encarnado, ele tem esse encontro no Monte Tabor com Moisés, que tinha desencarnado há cerca de 1200 anos. Junto com Moisés e Jesus, se encontra também Elias, que teria desencarnado há aproximadamente dos 900 anos. Então isso aqui é a comprovação de que era possível essa relação já desde muitos e muitos tempos. Mas o que é que acontece? A humanidade, aqueles seres humanos ao qual conviviam, tinham a capacidade de já conseguir introjetar dentro deles esses conhecimentos? Ou teríamos que dar tempo ao tempo diante da esteira do progresso, para que nós pudéssemos se conscientizarmos que essa relação se dá sempre Deus, sempre se dará.
Mas diante disso, o que é que a doutrina espírita vai nos direcionar para a nossa relação com os mortos? Os ditos mortos, né? Que ninguém morre, apenas perde o corpo. Podemos acreditar em tudo que os mortos nos vêm nos dizer? A relação existe. Isso nós já nos conscientizamos. Agora, podemos dar crédito a tudo que vem do outro lado da vida? Ou não? O que é que os senhores acham? Podemos dar crédito a todos? Não, né? Então foi a recomendação de João. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Então essa relação de os mortos vir nos contar, se dá com os bons, se dá com os anjos, se dá com os medianos e se dá com os inferiores, se dá com os maus. Resta a gente selecionar com quem nós queremos ter essa relação. A página que nós lemos aqui hoje, no início, ela vai nos trazer esse padrão. Quando ele diz que um índio na taba, ele vai dar notícia daquele ambiente. Então, cada um de nós, ao desencarnar, que desejarmos trazer notícias para cá, nós vamos trazer notícias que nós já somos capazes de trazer. Então, nem tudo que vem do mundo espiritual, nem tudo que vem dos ditos mortos, merece crédito. Nós temos que analisar qual é a mensagem, o que é que eles querem nos ensinar, né? E como aqui está no Evangelho de Jesus, se esses espíritos são de Deus. Se eles são de Deus, eles não querem outra coisa mais do que a nossa melhora, o nosso bem, né? O nosso progresso, né? Então eles estão inseridos dentro desse contexto. Qual o papel da doutrina dos espíritos em auxílio para com os ditos mortos? Para que eles não encontrem tantos obstáculos que eles até hoje encontram. Qual será a nossa tarefa? Qual o nosso papel, nós como divulgadores da doutrina, nós como adeptos da doutrina espírita, qual seria esse papel? Trabalhar para que, no primeiro ponto, o destemor dos mortos, que é um dos grandes obstáculos, essa relação que nós falamos aqui, que nós temos relações com aqueles a quem partiu para o outro lado da vida. Essa palavra chamada espírito ainda causa receios, ainda nos coloca, sabe, algumas repugnâncias quando nós falamos em espíritos, como que fosse algo danoso com relação a nós, que todo espírito necessariamente vinha aqui para nos prejudicar, que simplesmente por ser espírito nós teríamos que fazer o máximo possível para não ter contato com eles, né? Infelizmente nós ainda vamos encontrar no nosso meio irmãos nossos que nos educam assim: não se aproxima do espiritismo porque é muito perigoso, né? Essa relação com o espírito vai nos levar ao inferno. Aqui a doutrina espírita vem trazer esses esclarecimentos que, dependendo de com quem nós estamos nos relacionando, nós vamos nos aproximar do céu. Basta saber quem é as companhias. Você pode, evidentemente, dentro desse cenário, você pode se associar com alguém que vai te levar para o dito inferno, ou seja, para os mundos de sofrimentos. Mas ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de se associar com aqueles que vão direcionar seus caminhos para os mundos celestes, né? Então, a primeira coisa, um destemor. A segunda, a aceitação que eles podem, né? A não condenação da relação nossa com os mortos, que também é outro fato que nós encontramos muito obstáculo. Quando nós falamos em doutrina espírita, quando nós falamos em espiritismo, quando nós falamos em doutrina espírita, mesmo nós nos expressando como cristãos, as primeiras interrogações que chegam até nós dos nossos irmãos de caminhada é: vocês invocam os mortos, vocês acreditam nos mortos, vocês, né, têm contatos com os mortos, isso está na Bíblia, está aqui, é condenado.
Então, nós temos que trabalhar isso sem levar, levando do modo de esclarecer, não de confronto. Né? Daquela pessoa que já nos permite, pelo menos, nos ouvir, que infelizmente tem certas circunstâncias que nem o ouvir elas se dão o trabalho, mas quando nós encontramos irmãos nossos que se dão pelo menos a ouvir os nossos argumentos, nós temos argumentos plausíveis para que a gente possa convencê-los de que qual é os mortos que nós temos contato, o que é que os mortos que nós temos contato, como é que eles interferem na nossa vida, né? E o esclarecimento que nós aqui já está abordado nesse tema, esclarecer qual é a finalidade da doutrina espírita junto a nós, né? Qual é a finalidade dela? Quais esclarecimentos os ditos mortos trouxeram e trazem até hoje para a gente? O que é que acrescenta no nosso dia a dia, quando nós já estamos inseridos, aceitando essa ideia que nós aqui já abordamos, essa relação com os mortos, a seleção com quem nós estamos nos relacionando? Então, uma das primeiras coisas que eles fazem, através dos mortos na carne, mas vivos no espírito, podemos ter acesso a toda uma trajetória evolutiva que nós podemos dividir em 3 etapas, que são: de onde viemos, para que estamos encarnados e para onde vamos, ou seja, qual o nosso destino final. Então, um dos primeiros contatos que nós temos e que nós podemos começar a visibilizar a nossa trajetória. De onde viemos? Como viemos? Né? Qual é a proposta de nós estarmos aqui? E depois que nós conseguimos tirar a lição aqui, para onde vamos? Então, vejamos. Nessas 2 obras especificamente, nós começamos a ter a trajetória de toda a nossa caminhada. Desde quando nós iniciamos a nossa jornada no barro, como nós lemos no nosso texto bíblico, a passagem simbólica de que Deus fez um homem de barro, boneco de barro, e assoprou suas narinas e lhe deu o fôlego da vida. A espiritualidade vem trazer o roteiro, não nesse simbolismo, mas realmente nós saímos do limo do barro, mas numa trajetória, até então inimaginável, que a própria espiritualidade nos permite. Então eles vão nos dizer que nós tivemos a experiência no mineral. Todos nós que estamos aqui hoje pensando que já temos esses corpos atraentes, todos nós passamos pelo mineral, inclusive aqueles que nós mostramos anteriormente, que vieram trazer as mensagens para José, para a mãe de Salomão. Todos eles fizeram essa mesma trajetória, que se não fizeram aqui, nesse mundo, necessariamente eles fizeram em outros mundos, mas que todos nós saímos do mesmo ponto. Isso está no livro dos Espíritos, né? Quando os Espíritos afirmam a Allan Kardec que Deus criou todos nós simples e ignorantes. A simplicidade é essa que nós estamos abordando ali. Então nós começamos o nosso estágio no mineral, ali é só atração. Aí damos mais um salto, chegamos no vegetal, que é sensação. Chegamos no reino animal, que é o instinto. Então esse mesmo ser, ele vai se aprimorando, se aperfeiçoando, e para que nós possamos chegar no campo do espírito, ou seja, no reino nominal. O nosso querido André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, ele vai nos esclarecendo que essa trajetória da gente sair do mineral para chegar na razão, isso o período de tempo é de aproximadamente 1,5 bilhão de anos.
Nós não dormimos mineral e despertamos no outro dia planta. Nós não dormimos planta e no outro dia despertamos animal. E nem tampouco nós dormimos animal e despertamos automaticamente homens. E nem tampouco essa trajetória aqui é tão fácil de nós sairmos da razão para a angelitude. Nós estamos diante dessa grande jornada, né? Então, até aqui, até o instinto, eles já disseram qual foi a nossa jornada. E eles vêm trazer as lições agora, a partir de nós conhecermos tudo isso, porque nós estamos aqui. E estamos aqui, qual é a finalidade de nós estarmos aqui? De um aprimoramento, de um progresso evolutivo. Mas eles vão nos dar algumas lições, vão nos deixar o roteiro, para que nós possamos acelerar esse processo evolutivo, para que nós possamos alcançar a angelitude, que é o nosso destino depois. Para onde vamos? Ou seja, qual o nosso destino final? Aqui eles já vão nos dirigir, aqui eles nos disseram como é que nós chegamos. E até nós chegarmos aqui, nós fomos cuidados por eles, como nós cuidamos dos nossos recém-nascidos. Até nós chegarmos à idade da razão, a espiritualidade maior nos assiste, nos dá o carinho, nos dá a direção, como nós cuidamos dos nossos recém-nascidos. A partir de aqui, eles vão nos dando responsabilidade. Eles vão trazendo as lições, trazendo as recomendações e dizendo, olha, teremos que agir assim, para que nós possamos dar o salto para a angelitude. Então, como é? Ao alcançarmos a idade da razão, que é a idade da humanidade, alcançamos a idade da razão, passamos a dirigir os nossos destinos. Então, chegamos no humano e os espíritos vão nos abrindo as responsabilidades. Nós passamos a ser os responsáveis pelos nossos destinos. Mas qual caminho os mortos vieram traçar para alcançarmos a angelitude? Qual foi? Este será algo novo? Ou nós já tínhamos o caminho e não sabíamos andar no caminho? Ou nós compreendemos equivocadamente o caminho que foi traçado para nós desde há 2000 anos atrás? Então vejamos. O caminho é o mesmo que nós já tínhamos. O Evangelho de Jesus. Esse é o caminho. Há 2000 anos que nós temos esse caminho traçado para nós caminharmos nele. A questão é como nós estamos caminhando. Quantos passos nós já demos para a nossa perfeição, dentro dessa grande caminhada para a angelitude? Quantos passos nós já demos definitivamente relacionado com os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Né? Então, quais as revelações trazidas pelos mortos? Se o Evangelho já nos tinha sido revelado, então o que é que eles vêm trazer demais? Se nós estamos aqui dizendo que o roteiro, o caminho é o Evangelho de Jesus, qual foi a revelação maior? A sua prática. É indispensável para que nós possamos dar o salto do hominal para o angelical. É indispensável a prática do Evangelho de Jesus. Não é só conhecer, não é só você cumprir os ritos, não é só você cumprir os sacramentos que foram impostos conosco até agora. Tudo isso faz parte do conjunto, mas sem a prática dos seus ensinamentos
nós não vamos galgar o último degrau da angelitude. É determinismo nós colocarmos em prática o que Ele nos ensinou. Mas qual foi esses ensinamentos que o Cristo nos ensinou? Resumindo, né? Isso aqui é um resumo dos ensinamentos ao qual o Cristo nos trouxe. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa é a rota. Fácil. É fácil. Né? Independente, né? Olha, sem cumprir esses preceitos aqui, nós não chegamos à angelitude. Não mudamos de degrau. Então, a doutrina espírita em si, ela tem essa mensagem, tem esse papel de nos conscientizarmos sem meia conversa, sem meias palavras, sem justificativas, que nós poderemos galgar esse mundo angelical que todos nós desejamos, sem a prática dos ensinamentos do Cristo. Não é nenhuma questão, aí a doutrina nós poderíamos nos aprofundar, não é nem uma questão de que Deus fica magoado porque eu não cumpro. É porque nós não somos capazes, né, nem espiritualmente, nem moralmente, nem psicologicamente, para que a gente possa galgar mundos felizes, ou seja, nos tornarmos anjos. Com esta aliança, cristianismo e doutrina dos espíritos, diversos sentimentos e comportamentos, suas práticas são inegociáveis com a doutrina espírita. São inegociáveis. Então vejamos: orgulho, egoísmo, ódio, vingança, violência, intolerância, preconceito. Olha, isso nós temos que nos livrar, não tem negócio. Você pode justificar, mas não tem A, nem tem B. Se você não consegue agora, né, se você não é capaz ainda, o que é que nós temos de benefício? O tempo, junto com o tempo, um dos princípios que vai nos fazer um dia a gente conseguir, que é o quê? Retorno ao mundo físico, que nós chamamos de reencarnação, até nós conseguirmos dar esses passos e nos livrarmos, né, porque isso aqui são chagas na nossa alma. Quando nós aqui estamos abordando, eu estou apenas aqui no degrau de cima aqui, fisicamente, mas eu estou no mesmo patamar dos senhores. Eu aqui não estou apontando o dedo, porque eu também não consegui ainda me libertar disso. Só que nós, com a doutrina espírita, como nosso roteiro, todo dia nós temos uma guerra íntima com o nosso eu, trabalhando para que a gente possa realmente nos livrar disso. Então, olha, são inegociáveis. Outras que são atos inegociáveis. Qualquer tentativa de querer justificar, não tem justificativa. Por exemplo, o apoio ou a prática de ações como escravidão, tortura, guerras, pena de morte, aborto, suicídio, eutanásia e muito mais. Olha, isso não tem justificativa diante da espiritualidade. Você pode querer armar 1000 argumentos, mas nenhum vai convencer a espiritualidade e vai convencer eles que eu tenho que continuar nesse cenário aqui. Nenhum. Então essas são as lições dos mortos. Por isso, dos mortos que representa a doutrina espírita cristã. Essas são as lições dos mortos, dos ditos mortos, que nós tentamos representá-los na Terra. Né? E com isso aqui, qual é o motivo da gente não poder mais estar inserido nesses cenários? Porque isso são as consequências de nós estarmos aqui até hoje. Essas são as consequências de nós estarmos lidando com tudo isso que tem aqui.
Porque o mundo hoje está recheado de escravidão, está recheado de torturadores, está recheado de guerras, está recheado de há muita gente que pratica, tem muita gente que pratica a pena de morte e tem os que apoiam. Tem os abortistas que batem o pé e dizem que aborto, né, que é a favor de aborto. Tem o suicídio, que a gente já sabe, né, a tragédia, os mortos, inclusive os que morreram com o mesmo fenômeno do suicídio, eles conseguiram vir aqui dizer como é que se encontravam lá, né? Que bacana! Nos trazer essa lição para que a gente jamais passe, pelo menos em nossos pensamentos, esse ato aqui, que as consequências que nós vamos enfrentar do outro lado da vida, né? A eutanásia também é outro fato que também nós não tem justificado, não tem, vamos dizer, não tem acerto. Então são esses, por isso que nós aqui falamos no início, quando iniciamos lá, que a dificuldade da gente querermos abraçar os princípios espiritualistas cristãos, em muitos casos passa por esse trabalho de reforma nossa, de nos livrarmos de muitas coisas que nos causam prazer ainda, de muitas coisas que a gente se sente, sabe, satisfação ainda em estar inserido no meio. E eles vêm dizer, não, meu filho, olha, você pode até fazer, você pode continuar, mas você só sabe, né? Daí você não sai. Para a gente chegar aqui, eu tive que me livrar de tudo isso aqui. E o convite que eles nos fazem é que para a gente ir trabalhando isso, para que a gente não possa fazer igual eles, porque o que é que acontece com esses benfeitores que conseguiram trazer a mensagem para nós encarnados, para a gente já ir começando a se moldar aqui na Terra? Vamos imaginar que antes de Allan Kardec, que foi através de Allan Kardec que eles conseguiram se identificarem, dizendo, olha, nós somos os seres que viveram, e nós aqui estamos, e aqui nós estamos passando para vocês como nós chegamos, como fomos recebidos, o que nos esperava desse lado de cá, o que é que nós temos que nós modificar, a visão de mundo, a visão de leis universais que nós passamos a conscientizarmos apenas aqui, coisas que hoje vocês podem se conscientizar já na carne. Antes de Allan Kardec, muitos de nós, inclusive, teríamos que esperar virarmos mortos, se a gente já tinha um padrãozinho melhor, para a gente se conscientizar do que a doutrina vem nos permitir aqui. Porque essas lições são lições de vida eterna. É bem verdade que tem muitos de nós que caminhamos na Terra, que mesmo a gente desencarnando na condição de morto, ainda não somos capazes de ter essas lições. Não é para todos, mas para uma grande parcela, e principalmente para aqueles que vieram trazer as lições, eles se surpreenderam com essas lições lá, e eles estão trazendo a surpresa para nós aqui, para nós já ir nos reajustar nesse caminho. Essa é a mensagem, meu filho, essa é a mensagem da espiritualidade para todos nós. É isso que os mortos vieram nos dizer. É esse que os mortos vieram nos chamar a atenção. Primeiro, que eles estão vivos. Segundo, trazer o roteiro para a gente chegar lá, pelo menos vivos. Porque se a gente conseguisse levar essa mensagem que eles trazem para nós, certamente que no mínimo, nós chegaríamos lá vivos, conscientes, em condições de vivenciar aquele ambiente, né? Então, esta é a revelação das revelações. Nós tivemos 3 revelações, né? Moisés, o Cristo e a doutrina espírita explicando as primeiras revelações. Esta é a revelação das revelações dos Espíritos, traçando o nosso caminho para o reino da angelitude. Então, a partir de hoje, quem aqui estava presente já sabe qual é o roteiro e quais são os deveres que a gente temos que cumprir para a gente alcançar a tão sonhada salvação, que quando nós aqui falamos na salvação, na simbologia tradicional, é nós alcançarmos o reino da angelitude, né? E para a gente encerrar, eu trouxe
é uma mensagem, eu trouxe uma mensagem dos mortos, né? Que é um resumo de uma das cartas que foi psicografada por das mais de 10 mil cartas que foram psicografadas por Chico Xavier, aonde aquelas mães aflitas, pais aflitos, que iam à procura de uma notícia dos seus filhos amados, principalmente aqueles que morreram em mortes trágicas, e uma grande parcela deles, eles conseguiam. Os mortos conseguiam falar com mais facilidade através das mãos abençoadas do nosso querido Chico. Os mortos não falam mais conosco porque nós não proporcionamos, né, o ambiente apropriado para eles falarem. O que eles mais querem, o que eles mais desejam é dar notícia, mas falta o Wi-Fi. O Wi-Fi do Chico era especialíssimo. Então, o nosso querido Chico Xavier, ele conseguiu trazer notícias para mais de 10 mil famílias. Agora multiplique o consolo de quantos corações foram consolados, porque se cada família, multiplique cada família, um consolo de 10 mil famílias. E aqui nós trouxemos um resumo de uma das suas obras, que é apenas um resumo da mensagem. Esse rapaz aqui é um garoto que morreu jovem, foi dormir e morreu dormindo. Teve um ataque cardíaco. E depois de alguns meses ele trouxe essa mensagem para os pais. Dentro da mensagem aqui nós vamos ver como o entendimento nos ajuda e muito para a gente, porque isso aqui que nós estamos aqui abordando, tanto nós que estamos abordando, quem está nos ouvindo, isso aqui vai ter uma utilidade na hora certa, no momento certo. Eu costumo dizer às vezes que nós falamos, né, dessas coisas para muitos descrentes que não aceitam, que não admitem, mas que nós temos certeza que nessa hora máxima eles vão lembrar muito do Edmar, vão lembrar da minha querida Joana, vão lembrar do Severino, né? Vão lembrar de muitos e muitos que trouxeram essas lições, porque nessa hora eles vão vivenciar o que aqui nós expomos. E certamente a lembrança virá, né, desses momentos de esclarecimento que tiveram na Terra. Então, vejamos o relato desse jovem. A desencarnação é uma espécie de cirurgia, especialmente em nossas forças psicológicas. Julgam-se que a libertação do corpo mais pesado significa emancipação plena. Entretanto, a chamada morte não expressa qualquer suspensão de laços do pensamento. Dormi como de hábito e me senti num sonho de alta beleza. Sentia-me leve, respirando certo ar puro a que não me achava habituado no cotidiano. Muitos amigos me assistiam, o qual refletia naquela hora. Devia eu assistido a muitos amigos. Conheci para logo o nosso querido amigo Bezerra de Menezes, doutor Bezerra. Procurava adivinhar os nomes de outros amigos e benfeitores presentes junto a mim, rearticulando as imagens que recolhera dos meus dias de atividade em nosso querido grupo de regeneração. Isso era o grupo espírita ao qual ele frequentava, ele participava, né? Reconheci o doutor Alcides de Castro, a cujo nome tanto me afeiçoara, e um impulso natural me arrastou para os braços do doutor Dias da Cruz, que reconheci de imediato, guiado por uma inclinação irresistível. Isso são trabalhadores espirituais que eram trabalhadores espíritas, né? E que após desencarnarem continuavam prestando assistência nos templos espíritas, né? Esse doutor Dias da Cruz, ele era um médico homeopata, né? Que ele dava receituário através dos médios, né? Para as pessoas que iam à procura de um tratamento espiritual. Estava consciente e alegre. Entre as paredes do meu quarto havia uma festa de luz para a qual não me preparava. Ansioso, embora tranquilo, se pudermos dizer que a paz coexiste com a inquietação.
Notei que uma senhora de semblante calmo e doce veio abraçar e me disse com a voz clara: querido Carlos, você será bem-vindo ao lar dos Laufes. Essa é a família deles, né? Estranhei o que eu via, quando perplexo vi meu corpo repousando à maneira de uma escultura de celas que estivesse me esperando. Recordei o regaço de mamãe Edna e o colo da vovó Júlia, quando criança, e enlacei-me com a senhora, cujo olhar me cativava com a ternura irradiante em que me expandia. E fiz isso porque ninguém naquela festa improvisada necessitava explicar. Explicar-me o acontecimento. Minha ligação com a vida física terminara. Não me situava num sonho, identificava-me por dentro de uma realidade, a que não me competia resistir. Apesar de tanto socorro, no entanto, ao certificar-me de a minha própria desencarnação se completara, um abatimento difícil de explicar me dominou todas as forças. Quis encaminhar-lhes para outros setores da casa, abraçar os pais e as irmãs, queridas, mas o impacto daquela revelação me imobilizava e, recebendo passes de auxílio de amigos presentes, realmente entrei num torpor diferente, como um sono comum. Soube depois que fui transportado para o lar hospital do Regeneração, onde acordei além de algum tempo, cuja duração não consigo determinar. Então essa é a mensagem do meu garoto que deu para consolar os pais. Lógico que aqui apenas eu resumi, para que a gente possa nos conscientizar que os mortos, verdadeiramente, eles vieram e vêm e nos trazer as lições. Aí é de cada um de nós aceitarmos ou não, né? Admitirmos ou não, mas que eles vêm. Mesmo com a nossa intolerância, com a nossa ignorância com relação a isso, com a nossa teimosia, eles estão presentes ao nosso lado, mesmo que não consigam se expressar dessa forma. Os bons estão ao nosso lado, né? nos influenciando para que nós possamos andar. Mas ao mesmo tempo, como nós aqui já citamos no dia de hoje, nós temos aqueles que também, se a gente estiver associados a eles, eles podem nos fazer com que nós caminhamos contrário aos nossos princípios, ao qual nós estamos na Terra. Porque a nossa finalidade na Terra é progresso. É que a gente consiga sair do campo do reino humano, para a gente possa alcançar o reino da angelitude. Nós trouxemos esse tema falando de mortos, porque nós poderíamos tomar várias direções, mas eu preferi trazer esse. Né? A gente poderia falar ter outra direção para falar com relação ao que é que os mortos vêm nos trazer. Mas eu acredito que hoje nós pelo menos conhecemos de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa proposta aqui, para que nós possamos chegar à plataforma final, à estação final, né? Nós estamos no meio dessa caminhada e que hoje, graças a Deus, nós temos os Espíritos guiando o nosso caminho, para que a gente, a partir dessa plataforma, a gente chegue na outra acompanhada com eles. Que todos possam ter uma boa noite, que Jesus abençoe todos nós. Eu vou fazer um convite à nossa companheira Joana para que ela possa fazer a nossa prece final. Gente, só gratidão, né? Esse momento lindo de reencontro, porque eu vejo minha amiga, com certeza está aqui do nosso lado, e deve estar nos abraçando. Feliz da vida, né? Muito sorridente, com certeza, né, Edi? Seja bem-vinda, minha linda. E obrigada, né? Porque foi o convite dela, Flávia, eu queria tanto fazer um trabalho de palestras aqui. Eu falei assim, tá, arruma um lugar. O processo eu sei fazer, porque eu já fazia 10 anos do condomínio que eu moro. Então, fazer, montar, eu sei, tem que arrumar um lugar, né? Aí, graças a Deus, ela conseguiu, aí vou ver. E ela, com certeza, pela intuição, e nós tivemos aí a porta aberta pela nossa querida Eleni, e neste momento eu convoco a espiritualidade amorosa e amiga, tantos médicos, né, sobre os quais nós falamos aqui, por ela,
que ela se encontra internada no Hospital Cardoso Fontes. Eu fui visitá-la essa semana passada, desculpa, e conversei com ela. Ela vai operar quarta-feira. Ela está com um problema nos rins, né? Não, desculpa, no intestino. Os rins já é outra vida. No intestino. Então ela vai operar, precisa tirar o tumor, e a Cláudia está lá com ela. Eu estive com ela. Então, nesse momento, eu rogo do fundo do nosso coração que toda a espiritualidade amorosa e amiga esteja com ela, conduza as mãos dos médicos que vão operá-la, e que ela seja tratada, né, com antecipação em todo esse processo, porque ela bondosamente abriu a casa dela, né, nos proporcionando aquela ambiência agradável, amorosa, com muito boa vontade, com muita alegria. Então, a ela, toda a nossa gratidão, né, e a espiritualidade amiga, a gente pede socorro a ela e a toda a sua família. Né? Então, nesse momento, como eu já falei, a palavra que cabe é gratidão. Gratidão por estarmos aqui nos irmanando em torno de quem? Do nosso grande amigo, do nosso sol. Eu costumo dizer às pessoas: sigam o sol, que é Jesus, e tudo vai dar certo. Né? Então, nós só temos a agradecer esse grande amigo, grande acolhedor, presente em todos os momentos da nossa vida. E claro, a todos os seus auxiliares, ministros, nossos amigos, né? Nossos amigos espirituais particulares, porque todos temos, isso é a grande misericórdia, né? Podemos chegar à plenitude, sim, porque não estamos sozinhos. Isso aí é fato. A doutrina espírita também nos vem abrir esse conhecimento. Então, diante de todo esse conhecimento que nos sustenta, nos dá força, a gente cai e levanta, a gente sente a força que diz: vai em frente, não pare, olhe para frente, olhe, confie, faça a sua parte. Não foi o convite de Jesus? Pegue a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é fácil, gente, mas é possível. E como o Severino falou, não tem negociação. Nós estamos aqui por misericórdia e chegaremos à plenitude por misericórdia. Aconteça o que acontecer no meio do caminho, os atalhos que nós peguemos, nós vamos chegar lá. Mas talvez, gente, precisa levar mais de 1 bilhão de anos, né? Vamos diminuir esse tempo, porque nós temos a grande misericórdia do Pai, que é o que? Livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero fazer da minha vida. Não pode a culpa em ninguém dos sucessos e insucessos, não. Tudo passa por nós, pela nossa mentalização, pela criação de vibração. A doutrina espírita explica também. Você pensou, você plasmou. Então vamos pensar o bem, vamos tentar fazer o bem, vamos vencer essa nuvem que ainda trazemos em nós, do orgulho, da vaidade, do desamor, do ódio, da vingança. Não leva para mim. E oremos por aqueles que pegaram essa vibe aí, né? Que buscam, que fazem guerra, que, né, se completam do dinheiro público, essas coisas todas que a gente interiormente condena. Mas será que a gente faria diferente? Essa pergunta que a gente tem que fazer. E um amigo espiritual do grupo do Leão Denis fala: orem uns pelos outros. Viu uma notícia ruim na televisão? Não xinga, não fala, não manda mais energia negativa para aquela pessoa que se perdeu, está doente. Mande uma oração, que ela se renove, que ela encontre o caminho da paz. Desculpa eu estender um pouco, mas estou aqui muito tomada, emocionada, feliz, muito feliz, muito agradecida, Jesus sabe disso. Então eu estou mexida, cara, agradecida, muito feliz, Jesus, muito feliz de eu poder estar aqui neste retorno ao nosso grupo, né, cujo nome foi dado pelo Gerson Simões Monteiro na primeira palestra do grupo, né, em que ele disse: o grupo já tem nome? Aí eu falei assim: não, a gente não pensou sobre isso. Não, porque
que está aqui do meu lado, um amigo, um irmão espiritual, trabalhou com a gente na Rádio Rio de Janeiro, e que ele é dessa área. Eu posso dar o nome do grupo? Pois pode. Então foi ele que deu o nome, tá? Grupo de Estudo Espírita e Livro da Rio Franco. Então que Jesus nos abençoe, gente. Só depende de nós, sabe por quê? Jesus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. E quando é que nós vamos fazer a nossa? Essa é a pergunta que cabe. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos amigos em particular, pela oportunidade, a grande bênção de aqui estarmos para dizer sempre, sempre, muito obrigada. Então, um agradecimento a todos, uma boa noite, todos possam ter um bom retorno para casa. E na última terça-feira do mês que vem, nós teremos outro evento desse, né? Fica desde já o convite a todos.